Vai, o grito de guerra de filosofia! Olá, planetas do primeiro ano da Escola Professora Leicita Fonseca Ramos. Quem vos fala é a professora mestra Aldenise Nascimento, mais conhecida como MMA. Bem, esse vídeo se destina a trazer as respostas, tá, do questionário de filosofia que foi proposto para ser realizado do dia 10 ao dia 14 do 8, tá? Esse questionário, ele está relacionado à videoaula do Aula em Casa do pensamento político grego da antiguidade, que trabalhou um pouco de Platão e Aristóteles, tá? Então, como eu vou fazer? Eu vou ler a questão e vou comentar a resposta. A resposta que você fez aí não é necessariamente igual à minha, porque você pode usar umas outras palavras, né? Usar outros termos, não tem problema, tá? Mas eu vou trabalhar a ideia central da resposta, tá? E aí você vai verificar se a ideia central consta na sua resposta, tá ok? Então, lembrando que esse questionário está relacionado dentro do livro do Silvio Galo ao capítulo 1 da unidade 4. Capítulo 1 da unidade 4, Poder e Política. O questionário, ele é extenso, mas nós escolhemos somente as 5 primeiras questões para trabalhar, que seria o que foca mais dentro do conteúdo que nós precisamos, né, trabalhar, revisar, tá bom? No livro impresso, o questionário está na página 203. No livro em PDF, que eu tirei print, recortei, enviei para vocês pelo WhatsApp, está na página 192, ok? Sem mais delongas, primeira questão. Exponha e discuta os conceitos de macrofísica e microfísica do poder. Qual dos dois lhe parece mais apropriado para uma reflexão sobre a política hoje? Justifique sua resposta. Então, a segunda parte da pergunta, qual dos dois lhe parece, e justifique a resposta, é uma resposta muito pessoal. Então, esse eu não vou adentrar, né, nessa argumentação, mas eu vou fazer a explanação da primeira parte da pergunta sobre a questão da macrofísica e da microfísica. Então, presta atenção. Um filósofo francês chamado Michel Foucault, tudo bem até aí, mais tarde você vai estudar um pouco mais sobre ele. Ele diz que existem formas de manifestação do poder. Poder, no sentido que o Foucault trabalha, é a questão do mando, do comando, da autoridade sobre alguém ou sobre algo, ou sobre uma situação, ok? Então, macro, já está falando, amplo. Então, o Foucault, ele diz que tem a macrofísica e a microfísica do poder, isto é, como o poder se organiza. Macro, dentro de grandes instituições. Vou dar um exemplo aqui, da igreja. Na igreja. A igreja, vou falar de qual igreja? Da igreja católica cristã. Na igreja católica cristã, ela é uma grande instituição. Então, ela tem um macro, ela é grande, macro poder. Ela tem autoridade sobre seus fiéis, ela tem autoridade sobre seus clérigos, padres, né? Macro. Aí o que o Foucault fala? A micro é quando esse poder macro da estrutura da igreja cristã, né? Esse poder vai subdividindo-se, né? Por exemplo, tenho aqui Roma, né? Lá
papado é o macro poder, é aquele que está acima de todas as outras igrejas cristãs católicas apostólicas. Aí tem uma igreja daquele país e uma igreja daquele estado, uma igreja daquele município, uma igreja daquele bairro. Entendeu? O macro vai se subdividindo em micro. E lá na igreja do bairro ainda tem mais uma subdivisão, que é o padre, o paroco. Entendeu? Então o macro vai se diluindo em micros, tá? E aí você tem que ver aí a segunda parte da resposta, né? O que você acha que é melhor aplicável em relação à questão da política hoje. O macro ou o micro poder. Ok, segunda questão. Como Platão resolveu conceitualmente o problema dos pretendentes ao governo na sociedade grega? Então, assim, o Platão, ele discute lá como é que tem que ser organizada uma cidade e quem deve governá-la, e também quem deve sustentá-la, e também quem deve defendê-la. Essa organização que o Platão faz, ele coloca como governantes os filósofos. Porque na concepção do Platão, na época, né, os filósofos seriam aqueles que estariam aptos por serem pessoas sábias e não tão apegadas às questões materiais, que veriam o bem comum, né? Veriam a forma de ajudar todos dentro da cidade, tá? A defesa da cidade ficaria com aqueles que seriam corajosos, soldados, guerreiros, né? Que ele chama do caráter irracível, de força, de ira. A produção dos bens, né? O trabalho para produzir os bens, para produzir a riqueza, para produzir aquilo que vai suprir a necessidade de uma cidade, seria aqueles com caráter concupiscível. Seria, deixa eu ver uma palavra mais fácil, seriam os ambiciosos. Aqueles que focam no retorno material. Isso é a opinião de Platão, tá? A resposta remete à reflexão de Platão em relação a essa estrutura de organização de uma sociedade, ok? Vamos lá para a terceira pergunta. Por que Aristóteles considerava a comunidade política natural? Pense numa coisa. O Aristóteles dizia que todo o ser humano é um ser político. Porque o que significa político na perspectiva de Aristóteles? Significa que você está vivendo em sociedade. Está vivendo em uma polis, numa cidade, numa sociedade. Então você, por natureza humana e até pelo seu caráter biológico, você precisa viver em sociedade. Mesmo que posteriormente você opte viver isolado como um ermitão, inicialmente no seu nascimento, pela questão da maternidade, se você precisou ser amamentado, ser cuidado na infância, foi educado de alguma forma, isso já é uma ação de política dentro da perspectiva de Aristóteles. Significa o quê? Que você é um ser político, porque você está dentro da polis, você está dentro da cidade, você está dentro de uma sociedade. Por isso ele diz que é natural, tá? Vamos para a quarta questão. Em que sentido a concepção política de Maquiavel introduziu uma nova forma de pensar sobre a política? Tá. Todos somos seres políticos. Você, eu,
vivemos em sociedade, por isso somos políticos. Mas existe também uma conceituação em relação à política, que é a política de ação partidária. É a política de ação, digamos assim, do profissional da política, do governante, né, oficial de um grupo social, de um estado, de um município, de um país, tá? Então, é sobre essa política institucionalizada, formal, né, regulamentada por lei, e que o Maquiavel está falando, tá? Então, por que o Maquiavel, né, conforme o nosso texto, ele traz essa nova forma de pensar? Porque, assim, toda vez que iam discutir política, falavam sempre do bem comum, de que o governante tinha que governar para todos, não é? Isso já posteriormente à Grécia Antiga, já na época mesmo, né, da Idade Média, passando para a Idade Moderna. Só que o Maquiavel, ele escreveu, né, o livro O Príncipe, dando dicas e descrevendo como efetivamente um governante age ou deveria agir naquela época. Tirando, de certa forma, de cima do governante, um manto de religiosidade que tinha, um manto de ações infalíveis. O Maquiavel vem mostrar que as ações do governante precisam focar nele, na manutenção dessa pessoa no poder. Então, essa perspectiva de Maquiavel fez com que aquela ideia do governante salvador, do governante que faz o bem para todos, fosse desmistificada, né? E o governante fosse visto como um ser humano que luta para se manter no poder. Entendeu? Beleza. Quinta questão. Vamos lá. Em que sentido a concepção... Desculpa, não é isso não. Explique a quinta agora. Explique a crítica de La Boétie. Ixi, não sei falar esse nome. Boétie. Agora sim. Boétie. A servidão voluntária. Boétie. Ok. Esse autor, ele critica a questão da servidão voluntária de uma forma bem sucinta, que ele diz que só há o tirano se aceitarem a tirania. Essa é a ideia central dele. Só há um tirano se tiverem pessoas que sirvam ao tirano, que sejam voluntariamente subservientes ao tirano. Porque se não houver uma receptividade, uma aceitação de quem está sendo subjugado, não haverá o tirano. Essa é a perspectiva dele em relação à questão da servidão voluntária, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Isso, então é nesse sentido. A escravidão, a violência, tudo só ocorre se o tirano tiver quem aceite aquele tipo de atitude. Então, essas foram as 5 respostas, tá? Do questionário de filosofia que foi passado para vocês responderem, tá? Do dia 10 ao dia 14 de agosto. Um beijão, até mais tarde.